É com muita alegria que iniciamos mais um programa EBD na Web. Hoje, lição número 6, a sexualidade humana. Estamos felizes, já chegando aí quase na metade do trimestre, cheios de alegria, fazendo a obra de Deus e aprendendo a sua santa palavra. E ao iniciar esta lição, eu me lembro de uma história, até uma anedota, que eu ouvi numa festividade de escola dominical. E naquele tempo, a lição sobre ética é alguma coisa sobre sexualidade. E um dirigente teve a oportunidade, e falando sobre a importância de nós desenvolvermos todas essas temáticas à luz da Bíblia, para que a igreja compreenda qual é a vontade de Deus em todos os aspectos. E aquele dirigente contando que era professor de uma determinada classe, e o tema da lição, há muitos anos atrás, era sobre sexualidade. E quando ele abriu a lição, começou a falar, começou a ensinar e utilizar as expressões sexo, relação sexual. E tinha uma irmã que ficava sentada e toda vez que ele falava esses termos, ela dizia: ai meu Deus, misericórdia, ai Senhor, sangue de Cristo, repreende, Pai. E aquele irmão ficou muito inquieto e lá pela metade da aula, ele disse: irmã, pelo amor de Deus, dá para parar? Eu estou ensinando a palavra. Não, irmão, você está falando aí de sexo. E sexo é uma coisa do diabo. Veja que coisa, né? Mas, com certeza, aquele professor utilizou o espaço da aula e, biblicamente, foi mostrando que o sexo não é do diabo. E aquela irmã, na EBD, com certeza, compreendeu que há uma explicação bíblica até para esse assunto que algumas pessoas antigamente ficavam até assustadas de falar dele dentro da igreja. Isto, irmãos, é efeito de uma sociedade corrompida. O sexo, ele foi criado por ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Mas a sociedade em que vivemos corrompeu tanto esta temática que, ao falar essa palavra, parece que estamos falando até de algo pecaminoso. Isso é cumprimento de textos que o próprio Antigo Testamento, através dos seus profetas, já anunciava. Oséias capítulo 4, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão, e entregar-se-ão à luxúria, à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Nós vivemos hoje este tempo de iniquidade, e até a sexualidade está corrompida por causa da iniquidade do homem. Mas, nos padrões bíblicos e morais, nós vemos que foi Deus quem deu ao homem o presente da sexualidade. E aí, quando nós começamos a nos debruçar na Bíblia Sagrada, nós vamos entendendo tudo isso. Então, convido você para assistir esta aula e, ao longo desses dias, ir se preparando em oração e em leitura para trazer para os seus alunos na EBD o esclarecimento correto desta temática. Irmãos, feito isto, nós percebemos que Deus fez o homem e a mulher, como diz o comentarista da lição, para se virem como um encaixe perfeito. O homem e a mulher são da mesma espécie, mas eles possuem similitudes, semelhanças e diferenças. Diferenças essas que permitem que eles se completem, se complementem. E isso é criação divina. Infelizmente, o homem corrompeu. Quem criou o sexo, ou melhor, os dois sexos, foi o Senhor, o nosso Deus. O sexo masculino e o sexo feminino. Em outras linguagens também se diz gênero. A ideologia de gênero, essa engenharia política e social mundana, quer implantar na sociedade a ideia de que ninguém nasce com nenhuma sexualidade. A pessoa vai adquirindo ela de acordo com o meio social onde existe. Isso é antibíblico, isso é satânico. É uma origem que não vem de Deus, pois Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E essa sexualidade veio acompanhada de uma missão, a procriação, a reprodução. Mas o homem não deve ter relação sexual apenas para procriar-se, obviamente também para desfrutar do prazer. Algum momento lá pela Idade Média, o cristianismo católico pintou a imagem de um corpo como sede do pecado. O corpo, a sexualidade, era coisa do demônio. E as pessoas até se autoflagelavam, se mutilavam, faziam votos de castidade para evitar até ter nenhum contato com a sexualidade. A sexualidade que desagrada a Deus é aquela que é fora do casamento,
pois o padrão de sexualidade que Deus instituiu para o homem é este que está aparecendo na figura que você pode utilizar na sua aula. É o sexo monogâmico, heterossexual e matrimonial. Ou seja, a relação sexual perfeita que Deus criou para o homem e a mulher deve acontecer sempre entre apenas dois indivíduos, sendo obrigatoriamente um deles do sexo masculino e um do sexo feminino e sob a bênção do matrimônio ou do casamento. O que passar disso é procedência maligna e é pecado. Ou seja, sexo entre pessoas do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, sexo com mais de duas pessoas, 3, 4 e outras coisas que são horríveis até de se pensar. Sexo entre adolescentes, jovens ou idosos, seja lá qual for a idade, mas que não foram abençoados pelo casamento, ou seja, não são marido e mulher, apenas se conheceram numa festa, não está contrário à vontade de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós devemos ter cuidado para não criar polos opostos. Nem uma libertinagem extrema de um Deus que não está nem aí para isso, Deus é amor, e que cada um viva bem, e nem o outro extremo de dizer que o sexo é pecado e marido e mulher não devem nem tirar roupa para ter relação, devem fazer relação vestido, como já aconteceu na mentalidade de muitas pessoas. Não, nós devemos buscar o equilíbrio que a Sagrada Escritura traz para nossas vidas, através do entendimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós vemos, por exemplo, na leitura bíblica, no versículo 12, o Senhor Jesus dizendo: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Ele fala aqui, por exemplo, da sexualidade anulada na vida de algumas pessoas, seja porque elas nasceram com alguma deficiência no seu órgão reprodutor, seja por causa da maldade humana. Não sei se você já viu, mas, por exemplo, em algumas tribos da África, do continente africano, em alguns países, muitas meninas têm o seu clitóris retirado ainda na infância. O clitóris é um órgão do aparelho reprodutor feminino que é responsável pelo prazer. Nessas tribos, a mulher é vista apenas como um objeto e se retira dela este órgão, que é pequeno, mas que permite à mulher se alegrar na relação sexual. Isso é algo demoníaco, isso é algo terrível, pois Deus criou o corpo da mulher perfeito, todo um aparato, não somente para ela se reproduzir, mas também para ela sentir prazer. E quando nós vamos estudar o corpo humano, nós vemos que tanto o homem quanto a mulher foram presenteados por Deus, porque quem criou o corpo foi Deus, com zonas erógenas, ou seja, zonas que ao serem tocadas geram prazer. E isso aí feito entre um marido e uma mulher, dentro de um leito conjugal, dentro de 4 paredes, sob a bênção do casamento, é divino. Foi Deus quem deu o homem para a mulher e vice-versa. Agora, a sociedade busca destruir tudo isso a seu bel prazer. E há outras pessoas que escolhem viver uma vida celibatária, ou seja, não se casar, por querer se dedicar completamente para o reino de Deus. Quero dizer que isso é um dom. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, é um dom ministerial. Isso não é aconselhável para todo mundo, isso não é uma regra, não é uma ordem, mas é uma possibilidade aberta para aqueles que desejam. Agora o apóstolo Paulo diz, é melhor que se case do que ficar abrasando. Não vou casar, mas eu vou ficar testando essa e aquela. Eu estou testando essa, não é essa, vou testar outra, e vai namorando, e vai noivando, e vai acabando com uma e com outra. Isso aí, irmãos, também está muito longe de ser vontade de Deus, pois a sexualidade que Deus criou, ela envolve responsabilidade e seriedade. Foi Deus quem criou a reprodução. Existem 2 tipos de reprodução, assexuada e sexuada. A assexuada não envolve troca de gametas. Um indivíduo sozinho se reproduz. Quem faz isso? Bactérias, algumas algas, alguns fungos, eles conseguem se reproduzir sozinho, sem necessitar de um parceiro para trocar gametas. Por outro lado, existe a reprodução sexuada dos seres maiores, mais complexos. Estes envolvem a relação sexual com um outro parceiro para trocar gametas. Estão incluídos aí alguns fungos, estão incluídos aí plantas, estão incluídos aí os animais
o próprio ser humano. Então, na relação sexual, a mulher contribui com o óvulo, o homem com o espermatozoide, com esta famosa figura que representa o milagre da fecundação. Por que milagre? Porque dois elementos microscópicos se encontram dentro das tubas uterinas da mulher e vão dar origem a um novo indivíduo. E aí o homem vai contribuir com 23 cromossomos no espermatozoide, a mulher com mais 23 cromossomos, dando origem a um zigoto, que é a célula ovo, a célula inicial, com 46 cromossomos. E aí você está vendo nesta figura o cariótipo humano, que é o conjunto de cromossomos. Se no último par, no 23º par, tiver 2 cromossomos X, vai nascer uma menina, sexo feminino. E se no último par sexual tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, vai nascer um menino, um rapaz, sexo masculino. Então, o sexo é determinado de forma biológica, genética, cromossômica. Algo molecular vai dar origem a essa estrutura fisiológica. Não é, como ensina a ideologia de gênero, o meio social quem vai determinar. É importante chamar a atenção também que a sexualidade, em relação a tudo que lhe envolve, a relação sexual, ela está reservada apenas para a vida terrena. Quando o Senhor voltar, quando o Senhor restaurar o paraíso, quando os salvos forem viver a vida eterna em perfeita harmonia entre Deus e os homens, não haverá necessidade mais de casamentos, de relação sexual, nem de procriação, como nos mostra o comentarista da lição em Lucas capítulo 20, pois o nosso corpo será um corpo imortal, incorruptível, e nós não seremos mais carne e sangue, mas teremos uma natureza glorificada, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Então, irmãos, é importante nós termos cuidado, pois a forma como nós estamos vivendo aqui vai interferir diretamente como nós viveremos na eternidade. É por isso que naquelas listas dos que vão ficar de fora, ou dos que não entrarão no reino de Deus, as pessoas que vivem pecados de cunho sexual não entrarão no céu, pois o ambiente celestial e o ambiente dos novos céus e nova terra, onde nós habitaremos pela eternidade, são ambientes de pureza, onde não haverão esses pecados. E aí, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 14, nós vemos ali uma repreensão à igreja de Pérgamo, e é uma repreensão também para algumas pessoas dos dias atuais. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quem não lembra deste episódio entre Balaque e Balaão, em que eles utilizaram mulheres para ludibriar os homens israelitas, hebreus, a aceitarem através da relação sexual, conturbar, deturpar a adoração que deveria ser dada somente ao Deus Yahvé, o Deus Jeová. O que aconteceu com isso? 24 mil pessoas morreram por causa desse tão grave pecado, dessa tão grande orgia que houve entre o povo de Israel quando estava no deserto. Então, é importante, irmãos, nós estarmos atentos à pureza. Deus nos chama à pureza, e esta pureza também na vida sexual. O Salmo de número 93 e o verso 5 nos traz esta ideia da vontade do Senhor para as nossas vidas. Muito fiéis são os teus testemunhos, a tua palavra. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então não há como se chegar ao Senhor sem uma vida santa. Então é importante chamar a atenção, porque se o sexo é algo tão já demonizado, alguém pode pensar, ai meu Deus, então se eu tiver relação sexual dentro do meu casamento eu estou pecando. Não. Repito mais uma vez, a relação sexual monogâmica, heterossexual e matrimonial está cheia da bênção de Deus. O que passar disso é procedência maligna. Hoje nós vemos uma grande quantidade de igrejas que se autodenominam inclusivas, que querendo deturpar a palavra de Deus e alcançar as multidões sem gerar nelas mudança radical que é imposta pelo Evangelho, elas destroem a Bíblia, pois elas muitas vezes, algumas vezes deturpam o significado e em algumas outras anulam
até textos bíblicos que vão de encontro a práticas sexuais ilícitas. Então, igrejas que permitem relação sexual de pessoas do mesmo sexo, igreja que permite relação sexual de pessoas que não são casadas, de pessoas que estão casadas, mas cometem adultério e por aí vai. Essas igrejas não servem ao Deus vivo. Estas igrejas não são compromissadas com as Sagradas Escrituras. Não estamos aqui para denunciar pessoas e instituições, mas para denunciar o pecado. E, em lugar disto, apontar o remédio para a ferida, que é a sã doutrina, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras, o martelo que esmiuça a penha. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ser voz dele, ser boca de Deus aqui na terra, e que através das nossas vidas possamos viver uma vida que reflete a glória de Deus. Você que é casado, que o seu leito seja um leito sem mácula e que na sua vida e do seu cônjuge Deus encontre perfeição. Você que ainda não é casado, permaneça em pureza, honrando o casamento. O solteiro honra o casamento. Como? Quem é casado honra através da relação com seu cônjuge. E quem não é casado honra também em manter a pureza, pois reconhece que o casamento é algo divino e que não deve ser desrespeitado. Logo, uma pessoa que não é casada não deve ter uma vida sexual ativa, pois sendo assim ela também está honrando a instituição matrimonial e deve ter uma vida sexual ativa apenas quando estiver sob a bênção do matrimônio. Oremos para que Deus nos ajude, que sejamos uma geração pura e que agradamos ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Encerramos esta aula convidando você a ouvir o texto áureo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5.